elas, claro que a gente vai também aqui e ali dedicar sempre do nosso jeito, né, atenção também à redação do Enem, porque só recapitulando, Carol e Leidiane, vocês vão fazer o Enem também? Eu só vou fazer o Sim. Enem. Eu não vou fazer o vestibular. Eu precisava escolher. Eu não tenho condições para me levarem para fazer os dois, Elô. Sei, com certeza. E você, Carol? Você já falou, mas eu confesso que eu esqueci. Eu acho que eu vou fazer o vestibular também. Certo. E é de onde o vestibular que você pretende, Carol? É o FMS Mato Grosso, não é isso? do Sul. Mato Grosso do Sul, certo. Então, eu acho o seguinte, a gente apostando nessas redações de gêneros diversos, a gente garante tudo. Garante uma suposta escolha das universidades que vocês forem prestar o vestibular, como também garante o Enem. Porque o Enem, mesmo ele tendo esse engessamento voltado só a esse tipo dissertativo argumentativo, mas os pontos que a gente já falou e que vamos continuar falando sobre as outras escritas de redação, eles vão auxiliar também no Enem. Então, vamos começar o seguinte: os dois pontos cruciais, só para a gente ir esquentando, né, esse retorno, eu falei muito na reflexão, né, que a chave para a gente se dar bem em qualquer redação, não é só em um artigo ou em uma redação que pede uma crônica ou coisa do tipo, uma carta ou algo assim. Mesmo na redação do Enem, a gente vai conseguir se sair muito bem, porque a reflexão ela é fundamental na nossa opinião, né? A gente já conversou isso, que se eu não penso detalhadamente no porquê, aquela coisa, né? Uma coisa é eu dizer o que, que é a tristeza ou a alegria, conceituar, explicar, informar alguma coisa envolvendo a tristeza ou a alegria, descrever os sentimentos que elas trazem. Outra coisa é eu dizer por que me sinto triste ou por que me sinto alegre. Não é isso? É uma coisa bem diferente a gente falar por falar, vamos dizer assim, e a gente mergulhar na intimidade nossa e do texto. Então, o primeiro segredo que eu quero reavivar na nossa mente é a importância da reflexão. Um texto, uma redação, de qualquer gênero que seja, ela vai. Não tem erro. Se eu sei bem na minha mente e na minha prática o que é refletir, refletir, eu gosto de dizer assim, é um caminho bom, sem volta. Depois que a gente aprende a pensar não só nas coisas, mas no porquê das coisas, a gente não consegue mais pensar superficialmente. Primeiro ponto é esse, assim, a gente se acostumar sempre a refletir, seja num tema do Enem, engessado, que quer muita coisa fora de nós, seja num tema como o da UERJ ou de outras universidades, que têm apostado cada vez mais nessas reflexões e também nas redações de concurso também. A gente vem observando essa predileção, essa preferência, essa aposta na escrita mais diferenciada. E que a diferença está na qualidade da minha reflexão. Quanto mais eu me acostumo a refletir, primeiro sobre o simples, para depois chegar no complexo, quanto mais eu acostumo o meu pensamento, melhor eu vou me sair. Então, o primeiro ponto é a reflexão, como se fosse assim, no topo das redações de outros gêneros, e incluindo também a do Enem, a mais tradicional, é a reflexão. A reflexão, só revivendo, é eu pensar os porquês, sobretudo o bom e o não tão bom das coisas, porque todas as coisas têm benefícios e malefícios.
Então, eu vou pensar nessas coisas com mais minúcias. Então, não tem erro. Me deparei com um tema ou com um assunto, tristeza, alegria, cadeira, olho, boca, seja o que for, seja um objeto, seja o que for, basta que eu comece pontuando todas as coisas que envolvem esse algo. Então, a reflexão, a qualidade da reflexão. Outra coisa que vai nos ajudar muito também é uma coisa chamada intenção. Leidiane e Carol, eu tenho certeza que vocês já tiveram situações, já passaram por situações na vida, já tiveram envolvidas em situações na vida em que a pessoa, ou vocês questionaram a intenção de alguém, ou vocês pensaram na própria intenção de vocês. Carol e Leidiane, vocês concordam com isso que eu estou dizendo? Que Uhum. Sim. a gente sempre se pega pensando, não é? Ou na nossa própria intenção, quando a gente diz assim, peraí, por que é que eu estou querendo isso? Ah, eu estou com muita vontade de ver tal pessoa, ou de ir a tal lugar. Uma coisa é pensar em ir. Ah, eu estou com vontade de ir ali naquela padaria que tem o pão que eu gosto e eu vou. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu pensar assim, poxa, eu estou com uma vontade de ir naquela padaria que tem aquele pão tal, mas por que eu estou com vontade de ir àquela padaria? Aí Ah, vai eu vou dar um exemplo melhor. o exemplo é Tenho. bom, é simples. Aí vem um monte de coisa na minha cabeça. Ah, eu vou à padaria Hum, porque eu gosto do pão de lá. Eu vou à padaria porque lá eu encontro algumas pessoas que eu conheço e aí eu vou uhum. socializar um pouco. É isso, é Na, simples assim, Leidiane. É tão na, simples que parece bobo, né? eu ia dar o exemplo mesmo da, da cartografia, né, professor? Cartografia é um mapa que logo, logo você vai conhecer, Hum, que vai ter a Semana da Inclusão. certo. Daí eu gosto muito, né? Hum, por que que eu gosto Por que que eu gosto de cartografia? Porque me apresentou, me chamou muita atenção, muito, muito. Mas aí até chegar na cartografia, minha filha, é geografia, tá? Então, minha filha, vai demorar demais. Eu não sei se eu vou querer até lá. Calma lá. Mas me chama atenção demais. Sabe aquela paixão por cartografia, assim, de montar o mapa em relevo? É, Então, ótimo, Leidiane. Aproveite esse momento que você está vivendo em relação à cartografia e comece a pensar. Sabe aquela coisa que a gente diz assim, a reflexão é muito aquela coisa assim, estou pensando com os meus botões. Sabe como é? Estou pensando cá comigo. Por que será que eu gosto tanto de cartografia? E isso vale tanto para as coisas que a gente gosta, como para as que a gente não gosta. Então, começar a ter esse hábito bem rotineiro, bem doméstico, sabe? Isso é o primeiro ponto que eu quero abrir, assim, esse semestre da gente. Virar uma coisa habitual, refletir. Principalmente sobre por que fazemos as coisas, por que estamos fazendo tal coisa, por que estamos sentindo tal coisa, por que gostamos de tal coisa, ou o contrário. Ou porque não sentimos, ou porque não queremos fazer, ou porque não gostamos. Esse é o às ponto. vezes até é por causa de ser obrigado, né, Elo? Isso é um ponto também. E aí, quando você coloca assim, só para você entender, quando você coloca, por exemplo, numa reflexão, ah, não gosto de fazer tal coisa, entre aspas, ou um pontinho, porque sou obrigada, ou pela obrigação. E aí você vai, aquele ponto vai lhe ajudar a discorrer o que é a obrigatoriedade, quais são os pontos positivos e negativos de uma coisa feita por obrigação. Enfim, então tem isso, a reflexão, que eu vou sempre puxar para essas coisinhas simples para a gente chegar no mais complexo e que vai funcionar porque vocês vão acostumando
o pensamento de vocês e também a intenção. Então, a intenção, o que ela é? É o motivo que eu estou fazendo algo. Então, a intenção, ela é muito abraçada, digamos assim, com a reflexão. Então, sempre que eu reflito, eu inevitavelmente toco na intenção. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É preciso a gente entender muito bem o que é a finalidade em um texto. Porque se eu consigo entender muito bem a finalidade, se a redação que eu for fazer, o vestibular que eu for fazer, tiver lá, por exemplo, para eu criar, para eu escrever, por exemplo, um anúncio, por exemplo, de um produto ou de uma ideia, Hum. eu vou saber muito bem, me sair muito bem, se eu souber a finalidade de um anúncio. Então, o que é a finalidade? A finalidade é a intenção, que no nosso caso a gente quer prestar atenção à intenção de um texto. E amanhã, na aula prática, a gente vai fazer uma por uma o mesmo tema ou o mesmo assunto que eu vou passar com finalidades diferentes. O que é que eu quero dizer? Um bilhete que eu deixo para minha mãe na geladeira não tem a mesma intenção de um cardápio. Não dá para você passar o tema para mim mais cedo para eu escrever e eu te entregar por causa de ser à noite? É que não dá para escrever à noite. Dá sim, pode deixar. Amanhã, no máximo amanhã até umas 11 horas eu te mando, certo? A É surpresa. porque aqui você sabe que todo mundo já está dormindo, né? E o texto, professora, você deu uma lida ou não deu tempo? Na aula a gente vai falar sobre ele, tá bom? Uhum. Eu falo com você É, sobre ele e ainda tem, vou te mandar hoje. tem, não, o outro texto que eu escrevi mais simples, Sobre esse que tem, hum, tem muito erro. Eu escrevi palavra repetida demais, na minha opinião. é, Mostrei para duas professoras minhas. Mas as palavras repetidas a gente pode substituir. com certeza. Erro, a gente aprende. E vamos ter uma aula em breve sobre essa parte mais da linguagem mesmo, da escrita em si, certo? Por enquanto a Sim. gente está tocando na ideia, né, em como desenvolver a ideia. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A ideia é que vocês sintam na prática o que é essa finalidade ou essa intenção. Então, todo texto, ele vai ter, além do tema, além da estrutura de escrita, ele vai ter ali uma intenção. Então, se a pede, se eu vou fazer uma carta aberta ou uma carta argumentativa a alguém, porque uma carta tem sempre um destinatário, né, e um Hum, remetente. Então, se eu vou endereçar essa carta a alguém, eu tenho uma finalidade, que uhum, normalmente é expor um problema e pedir uma resolução desse problema. Essa, mais ou menos, é a intenção de uma carta argumentativa que é dirigida normalmente a uma autoridade. Se eu vou criar um texto orientando sobre o uso de algo, seja de um medicamento, que é uma bula, seja de um eletrodoméstico, que é um manual, seja de uma regra de comportamento, que é uma lei, tudo isso eu tenho uma finalidade. E a finalidade vai me ajudar no tom do meu texto. Então, a finalidade é tão importante eu entender na prática quanto eu entender o que é refletir. Porque quando eu entendo que existem várias intenções textuais, eu posso simplesmente querer informar em um texto. Só informar alguma coisa. Informar. Dizer que algo hum. aconteceu. Noticiar. Ontem a minha Ah, irmã daí.
máxima de um golpe ou de uma clonagem no número do celular dela. Isso é uma informação. Ah, mas daí seria um texto informativo. Eu posso também simplesmente só querer contar algo. Eu posso pegar uma carta e apenas eu vou contar algo a uma pessoa específica. Ou eu posso simplesmente contar uma história. É uma finalidade diferente. Então, se eu sei que a finalidade daquele texto é contar uma história e não ensinar algo, eu vou chegar a uma escrita correta dele. Porque uma das competências que exigem nessas redações, diferentemente do Enem, uma das competências é respeito ao gênero textual. Então, a gente está entrando o semestre falando como a gente conseguir a nota máxima, a pontuação máxima, nesta competência, em respeito ao gênero textual. E o respeito ao gênero textual, a primeira coisa que a gente precisa entender é a finalidade. Porque quando a gente olhar, abrir a proposta de redação e olhar o que é que eles estão pedindo, se é uma carta aberta, se é uma carta argumentativa, se é uma crônica, se é um artigo de opinião, se é um relato de experiência, se é simplesmente um texto de apresentação, se é um discurso. Já teve redação que pediu um discurso. Então, é preciso demais a gente saber a finalidade. Ao final dessa aula, eu vou compartilhar um arquivozinho que o Léo colocou para a gente, muito bom, sobre gêneros textuais, que traz justamente isso, o gênero do texto e a finalidade. Ou seja, a finalidade é o que é que eu quero com esse texto. Então, eu quero informar, eu quero contar uma história, eu quero ensinar algo, eu quero defender uma opinião, ou eu quero simplesmente fazer com que alguém compre algo, convencer alguém. Cadê Então, o veja, Léo? oi? Cadê o Léo? Léo tá aí? Acho que sim, está aparecendo o nome dele aqui. Por quê? Eu vou pedir um favor. Léo, você tá aí? A senhora pode Pode repetir, professora? repetir o que é exatamente Leidiane? O que Não, a não, senhora é a acabou de Carol. falar. É eu. É, É que eu não é a ouvi Carol. direito, travou pra mim. Travou? Até onde Sim, você ouviu, Carol? travou. Agora a senhora tá falando. Ixi, eu nem lembro mais. É que aqui a Ai, internet tá ruim. É vários celulares. É o meu ou é o seu que tá? O meu aqui tá normal. É o daqui de casa, o Wi-Fi de casa. É que não suporta muito o celular. Ah, entendi. Não, eu estava falando isso, que entender a finalidade de um texto, ou entender aqui o que é que ele quer, o propósito dele, qual é o objetivo, vai me ajudar a escrever tranquilamente, seja o que for que me pedirem. Seja o que for que tenha lá na proposta de redação me pedindo, certo? Então, eu quero deixar vocês craques em duas coisas. Refletir. Sobretudo, vocês vão virar verdadeiras filósofas de agora em diante, mais do que nunca. Pensar nos porquês de tudo, inclusive das coisas simples do dia a dia. E dois, pensar sempre que o texto tem uma finalidade e que o principal objetivo, quando eu abro a proposta de redação de outras universidades ou de outros vestibulares que pedem outros gêneros, então eu vou olhar logo para aquilo e vou pensar. Poxa, ele quer uma carta argumentativa. Não. Ele quer que eu crie um roteiro de podcast. Podcast a gente sabe. Olho, a gente vai ficar muito antenada aos textos das redes sociais. Os textos que a gente chama de digitais, que são muito usados por vocês, jovens principalmente, e as redações estão algumas apostando nisso.
Então, saber a finalidade, que tem várias, e que tem alguns segredos que fica mais fácil de identificar. Um deles é pouco provável que uma redação me peça algum texto, seja de qual gênero ele for, que eu não precise fundamentar a minha opinião ou a minha reflexão, como aqueles que a gente viu antes de findar o semestre, que eu soltei aqui. Aquela crônica, aquele artigo do Bauman sobre a liquidez das coisas, outro sobre o silêncio, enfim. É pouco provável que eles queiram de nós um texto só apenas reflexivo, porque até um texto para vender algo, até se for um anúncio, eu já tive uma turma que alguns alunos iam prestar um concurso simples, concurso normal, de nível médio, não era nem de nível superior. E o tema da redação pedia uma peça publicitária. Pedia uma peça publicitária, que no caso é eu construir um anúncio. Até para eu vender uma ideia ou um produto, eu preciso provar que ele é bom. Eu preciso provar, eu preciso convencer, mas para eu convencer, eu preciso provar que aquele produto é bom. E como é que eu vou provar? Elencando, dizendo algumas coisas, alguns requisitos daquele produto que façam sentido para a pessoa comprar. Apesar de hoje a aula não ser prática, vou desligar um pouco a câmera para não gastar muito não descarregar o celular. A gente vai praticar um pouquinho hoje, porque é um tipo de coisa que é sedutora de vocês sentirem essa coisa da finalidade na prática, certo? Então, assim, imagine que vamos para os textos mais simples que a gente tem acesso. Eu tenho uma bula na minha casa de um remédio, eu tenho o manual da minha televisão ou do meu liquidificador, eu tenho o bilhetinho que o meu irmão, a minha mãe, o meu marido, a minha esposa, seja o que for, deixou em cima do armário ou na geladeira, e eu tenho aquelas frasezinhas que algumas pessoas colocam nas portas dos quartos, tipo, não entre sem permissão, favor bater, ou simplesmente ocupado, certo? Quem já não viu isso em algum lugar, assim, da casa, pessoas que têm esse hábito? Ou seja, vamos lá. A finalidade de uma bula, agora eu vou puxar da mente de vocês, é a mesma finalidade da plaquinha da porta do quarto? Sim ou não? Acredito que sim. A intenção. Primeiro, Eu qual é acho, a intenção de uma bula de remédio? Carol, pode falar. eu acho que é informar lá como que usa, né? Essas coisas. Como se usa o remédio, não é? Sim. É. Qual é a intenção do manual da minha televisão ou do celular de vocês? Quando a gente compra um celular, sempre vem um manualzinho. Qual é a intenção dele? Informar? Não? Informar. Então, o manual do celular tem a mesma finalidade da bula do remédio, sim ou não? Eu acho que tem diferença, né? Por quê? Os dois não são para ensinar? Sim. Mas a bula, professora, a Ah, bula, ela é mais, tem uma, eu vou falar diretriz ou uma linguagem mais formal. então, Leidiane, foi ótimo você falar isso, mas aí é que tá. Por enquanto, não vamos pensar na linguagem. Vamos pensar na ideia. Eu concordo. A bula tem uma linguagem diferente. Usar 2 comprimidos ao dia. Adulto, criança, meio comprimido. Contraindicação: este remédio não deve ser usado por pessoas que têm alergia a tal substância. Não é assim a linguagem da bula? Sim. E A outra linguagem do coisa, manual. a letrinha é minúscula. A minha mãe mesmo não consegue Hum, enxergar esses detalhezinhos, sabe? É, certo.
Tinha que ter letra maior. Ah, não sei, Eu, professora. eu concordo, Leidiane, mas, por enquanto, vamos pensar só na intenção. Vocês Tá. falaram, assim, que a intenção da bula é ensinar a usar o quê? O remédio. O médio. E, Uhum. Carol, a intenção do manual da TV, ou do manual do celular, ou de um manual de um joguinho, é ensinar a usar o quê? É, a usar a TV, né? O celular. Ou a como são as regras do jogo. Ambos De- não são ensinar? sim, deixa eu te contar uma experiência que me aconteceu. Rápida. Eu cheguei e coloquei a mão no aparelho, um aparelho para cegos. Certo. E a minha professora, o nome dela é Linha Braille. Ah, é parecido com uma maquinazinha, um teclado. Certo. Depois outra hora a gente pesquisa e mostra para você. Aí tá por volta de 19 a 30 mil reais. Ui, que caro, hein, professor? Uhum. Aí, tudo bem. A professora chegou em mim. Olha, tem um manual. Dá para você aprender a usar. Hum, fui olhar, tá em inglês, Elo. Pois é. Não adiantou nada, prof. Não, foi ótimo o seu exemplo, mas eu acho que o que eu quero que você entenda agora, Leide, é deixe a linguagem à parte, tá? A linguagem, Uhum, a estrutura, os tópicos, vamos falar só na intenção, na finalidade. Então, a gente já viu aqui que ambos têm a mesma finalidade, não é isso? A sim. finalidade de um manual da TV, do celular, do liquidificador, da máquina de lavar, da geladeira, é a mesma finalidade de uma bula de remédio, certo? Que é a Hum, mesma finalidade de uma lei. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Então, assim, orientar, determinar um comportamento, ordenar como se faz algo. Quando eu vou fazer uma. Quando eu ponho assim, um bilhetinho para minha mãe, para o meu pai, para o meu marido, para o meu filho, para o meu irmão, para quem for, eu coloco assim: vou chegar mais tarde para o almoço, guarde meu prato. Qual é a intenção desse texto, Carol e Leidiane? Qual é a intenção de um bilhetinho? Mais ou menos como esse que eu falei aqui. vai, Carol, fala. Carol está pensando, ela jogou uma bonequinha. Qual é a intenção desse texto? Lembre que a finalidade é o objetivo de eu estar escrevendo aquele texto. Eu quero uma Ah, coisa naquele texto. O é a que é que eu mesma quero coisa, desse professor. bilhetinho? É, é a mesma coisa, é informar para os seus pais, para sua Hum, mãe, para seu pai, para seu irmão, aonde você está, para os seus pais não ficar preocupados. Uma coisa, não é isso? Mas veja, Leidiane, informar é diferente de ensinar, não é isso? Ensinar é uma coisa. Neste bilhetinho, eu estou dizendo como alguém deve fazer algo, ou eu estou Não, simplesmente informando uma coisa para evitar um problema? só informando mesmo. Estou, estou informando uma coisa para evitar um problema. Carol, quer dizer alguma coisa? Não, eu tava na dúvida. Não Mas sabia, não. conseguiu tirar a dúvida? Sim. Pronto. O Léo botou aqui também muito bem-vindo, comunicado, né? Que um bilhete é uma escrita que eu estou comunicando algo previamente para evitar um problema. Então, veja, a gente já falou aqui, eu estou pegando textos simples, a gente já falou aqui que dá para eu ouvir perfeitamente, e é isso que eu quero que vocês façam na redação, quando pegar a redação. Além de olhar o tema, as palavrinhas do tema, tudo mais, agora com as redações ampliando para outros gêneros, então eu quero que vocês fiquem de olho, é ouvir intimamente
a intenção do texto, a finalidade do texto. Esse texto está sendo escrito para quê? Porque vocês, fazendo essa pergunta, já é meio caminho andado para vocês conseguirem a pontuação máxima do respeito ao gênero textual pedido, solicitado. Não pode fugir do gênero textual. E, para isso, a melhor maneira que eu encontrei é vocês ficando craques em reconhecer a finalidade. Então, dentro de casa, 2 textos, a gente viu que esses 2 textos que falamos ensinam. O do bilhete na geladeira ou em cima da mesa, ele está informando. Quando eu abro um livro de uma história, Acabei, eu ia a perguntar isso finalidade desse agora. qual é? Quando eu abro um livro Aprender, com uma história, aprender. Leidiane, é aprender a Conhecimento, finalidade né? vai ler. Uma história. Quando você abre Conhecimento, uma história, Leidiane, uma história, tá? Uma história ficcional, literária. conhecimento, né? Obter conhecimento. Certo. Mas o romance, por exemplo, ou um conto literário, ele é igual a um livro didático de filosofia? Não. Não. Então, é perigoso você pensar em conhecimento, porque, claro, quando a gente lê, qualquer coisa vai nos passar conhecimento. Mas como a gente tá, como eu quero deixar vocês craques, é perigoso você fazer uma tonalidade diferente desse texto, porque o reconhecimento, a identificação da finalidade vai lhe ajudar a escrever o texto dentro do gênero do que o gênero pede. A E a finalidade. biografia, professor? Então, se você abre um texto e é uma história fictícia, a finalidade daquele texto, a pessoa, quando sentou e escreveu, ela quer contar uma história a alguém. Uma história que ela criou, seja real ou ficcional, mas é contar uma Uhum, história. A finalidade uhum, não é a mesma do bilhete e nem é a mesma da bula, certo? uhum, Você falou em biografia, Lidiane. Biografia. uhum. Grafia é escrita e bio é vida. Então, biografia é você contar a vida de alguém, certo? A vida de alguém. É, no momento, eu tô lendo uma biografia real, né? Verdadeira mesmo. Eu fiquei, e aí? Uhum. A finalidade da biografia é contar a vida, a vida de alguém. Veja, se você pegar uma redação, uma proposta de redação, que tenha lá uns textos de apoio e coisa e tal, e que seja a proposta de escrita, seja uma biografia, você já sabe que a biografia, o que é mesmo? É contar a vida de alguém. Se a redação é vamos lá, um diário, um diário, se a proposta de redação me pede para eu fazer um diário, é diferente de um relato de experiência. A finalidade Mas do diário qual é? Vocês já tiveram diário, Carol e Leidiane? Vocês eu têm o tenho, Já, já. eu tenho diário. e qual é e qual é a sua intenção quando você senta para escrever no seu diário? Escrever sobre o dia, né? Sentimento, essas coisas. O que tá Isso, acontecendo. exatamente. Você escreve diário porque você quer expressar o que você está sentindo, o que é que está acontecendo à sua volta, não é isso? Eu, eu Tá só bom? parei, por um tempo, mas eu vou voltar, porque estão falando que tá me fazendo mal sem ele, mas eu vou E qual era a voltar. sua intenção, Leidiane, quando você escrevia o seu diáriozinho? Hum, me esvaziar dos meus próprios sentimentos, angústias, alegrias, tristezas do dia Pronto. cheio. Pois então, a gente já sabe que o diário
Vocês mesmos responderam, tá vendo? O diário, a finalidade é, se a redação for me pedindo para eu escrever um diário sobre alguém, né? Claro, ali, dependendo do texto motivador como for, a gente já sabe que um diário, aí vocês vão lembrar. Qual é a final? Eu não quero que decore, é entender na intimidade. O que a gente está fazendo aqui é entender os textos na sua intimidade, mergulhar nas suas profundezas. Então, peraí, qual é a intenção mesmo de um diário? Aí, não, quando eu vou escrever o meu diário, eu vou ali expressar, né? Eu quero ali esvaziar, como disse você, Leidiane, sentimentos. Então, eu já sei que um diário, a intenção de um diário é esvaziar sentimentos, sensações e acontecimentos que nos causaram alguma coisa, certo? Uhum. Seja o sol que está brilhando lá fora, seja a chuva que está caindo, seja uma forma de que alguém falou com a gente que não caiu legal, seja o que for. O diário tem um tom de confissão, ou seja, eu já sei que o diário, a finalidade dele é tirar de dentro para fora, é expressar aquilo que está dentro de mim. Então, eu já tenho meu caminho andado, eu já sei que a tonalidade do diário é muito diferente da tonalidade da bula, não é? A bula é: este remédio não deve ser usado por pessoas que têm alergia a substâncias tais, tais, tais. Toma-se um comprimido 2 vezes ao dia, de preferência à noite. É muito diferente. Olha a tonalidade de ensinar, da tonalidade de hoje amanheci triste. Creio que o acontecimento de ontem à noite ainda está reverberando em mim. É uma coisa muito diferente, ou não, Leidiane e Carol? Eu acho que é. Não tenha dúvida, a tonalidade é diferente. Então, o que eu estou querendo passar para vocês não é decorar, é sentir o texto, é sentir a finalidade, porque quando eu sei a finalidade, eu vou saber como escrever. A gente começa uma bula diferente de como a gente começa um cardápio. Qual é a finalidade do cardápio, Leidiane e Carol, da lanchonete, do restaurante que vocês adoram ir? Informar, né, qual lanche que tem, né, disponível, o que que vem, ingredientes, essas coisas, né? Isso. Uhum. Leidiane? É. Tem sucos, tem o café, tem a coca, tem água com gás, tudo. Então, o cardápio é aquele texto que está no gênero, é um gênero, cardápio é um gênero que está dentro da tipologia descritiva. Ou seja, eu vou dizer o que a coisa é e e como ela é. Sanduíche, Professora, aí tá tudo, e tá com tudo com vírgula, não tá? pois é, eu vou descrever, eu vou botar. Temos hambúrguer e cheeseburger. Aí o hambúrguer, pão integral, hambúrguer artesanal, feito assim, assim, cebola, tomate e alface. Aí no outro, hambúrguer, pão com gergelim e queijo. Ou seja, eu vou descrevendo o que a coisa tem. Agora veja, uma coisa é eu estar com um texto que é um cardápio. A finalidade é apresentar alimentos, refeições, comidas. Um cardápio está ligado a alimentos, a comida. Uhum. Então, eu vou apresentar, que é completamente diferente da receita. Veja que os dois são comida. O tema dos dois é comida. O assunto dos dois é comida. Só que um é um cardápio, que eu vou dizer o que tem de refeição, de alimento e como esses alimentos são servidos. No outro, eu vou fazer o quê no outro, na receita? Leidiane e Carol, uma receita tem a mesma finalidade de um cardápio? Não. Qual é a finalidade da receita? Também estou lidando com comida, o tema é o mesmo. O tema é o mesmo. Mostrar como que vai ser feito, né? Mostrar como deve ser feito. Então, veja, os dois têm o mesmo tema, que é isso que a gente vai fazer na aula prática amanhã. Eu vou dar um mesmo tema e eu vou pedir finalidades diferentes. Uma coisa é eu pedir. Aí, veja, vamos continuar com comida, que é uma coisa que é simples de entender. Eu pego um alimento ou uma refeição.
um tipo de refeição, uma feijoada. Uma coisa é a feijoada ser tema de um cardápio. Eu vou botar feijoada aos sábados, feijão preto, focinho de porco, pé, carne seca, linguiça, bacon. Vou dizer tudo que a feijoada tem e os acompanhamentos. Acompanha arroz branco, couve no alho e farofa. Outra coisa é eu dizer, crie um texto que é uma receita de uma feijoada. O que é que vai ajudar isso? A finalidade de um é apresentar. A do cardápio. Primeiro, A do outro, primeiro, não é? primeiro você vai ter que colocar todos os ingredientes, depois eu preparo. Então, a finalidade de um é apresentar. O cardápio não vai ensinar como a feijoada foi feita, mas a receita vai, concorda? A receita vai dizer, pegue o feijão, coloque de molho, ou seja, a finalidade da receita é ensinar. A finalidade do cardápio é apresentar. Agora, outra coisa é eu falar sobre os malefícios e os benefícios da feijoada em um artigo. Gente, esse não tem exemplo melhor para vocês entenderem. Vejam, um apresenta, que é o cardápio, o outro apresenta, descreve, o outro com detalhes, o outro ensina como faz, e o outro eu vou defender um ponto de vista. A minha opinião, vou criar um artigo sobre feijoada. Vamos dizer assim, que eu fosse fazer um artigo argumentativo, crítico. Feijoada. Vamos dizer assim, a rainha calórica. Rainha calórica. Vamos dizer que eu quisesse titular minha redação assim. Mas aí a proposta ia dizer assim: considerando seus conhecimentos sobre a feijoada, escreva ou desenvolva um artigo de opinião defendendo um ponto de vista positivo ou negativo sobre a feijoada. Eu ia fazer uma abertura, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, dizendo tudo o que eu sei, tudo o que eu penso, principalmente tudo o que eu penso sobre a feijoada. Eu nem vou descrever o que a feijoada tem como cardápio e nem vou muito menos ensinar como se faz uma feijoada. Por Não quê? precisa? Por quê? Porque eu entendi que a finalidade daquele texto não é a finalidade do outro. Então, é isso que a gente vai fazer amanhã na prática. Eu vou dar não vou dizer o que é, bem simples, bem simplesinha, e vou pedir assim: conte uma história usando este assunto. Depois, crie um anúncio, venda este assunto, que eu não vou dizer qual é. Mas aí, se eu não tiver descrito. Utilizando esse assunto, para vocês sentirem na prática o que é que, o quanto entender a finalidade vai levar vocês a uma boa execução textual. Você ia falar Se alguma não, coisa, o que era? se não tiver descrição, vai ficar faltando coisa. Ah, e bonita, tem desenvolvimento e desenvolvimento 1 agora, professora. E aí? Mas, assim, Leidiane e Carol, até aqui, ainda falta meia hora de aula, eu quero saber, antes de continuar, se vocês, com esses exemplos simples, já entenderam um pouco, mesmo que não tenha sido totalmente, o quão importante reconhecer a finalidade de um texto, Eu já. certo? Carol, Eu já também. pronto. E sempre, como eu não gosto que vocês decorem nada, eu gosto que vocês entendam, porque isso é para a vida inteira, tá? Então, assim, sempre lembre de um exemplo que o tema seja o mesmo, ou o objeto ou a coisa seja a mesma, que essa que eu dei, esse exemplo que eu dei aqui, esses dois exemplos, eu acho que vão ajudar bastante. Um com a comida, a finalidade em um cardápio,
a finalidade em uma receita e a finalidade em um artigo de opinião, por exemplo. O outro em relação ao ensinamento. A finalidade, você pegar como a gente falou ainda, É, pegar um livro remédio didático. O e pegar livro um didático manual. também. Então, os dois estão ali. Contar uma história do mesmo jeito, né? Hum. Quando um escritor escreve um romance, ou quando um poeta escreve versos de cordel, que a Leidiane não estava na nossa oficina de cordel, Eu vou mas assistir a aula, professora. é, foi muito legal. A turma foi bem dinâmica, bem participativa, assim, eu gostei. Fiquei muito feliz com a turma que estava Eu, participando. eu tava meio chateada, irritada no dia. Eu vou Não, dizer eu a verdade. estou só brincando com você. Mas o que eu Hum. quis dizer é, quando um escritor ele senta para criar uma história, o objetivo dele é esse mesmo, contar uma história. Então, existem as coisas principais, as finalidades principais, que são essas: ou informa, ou ensina, os 5 tipos textuais, né? Os 5 tipos textuais. Então, um vai contar uma história, seja real ou ficcional, o outro descrever as coisas como elas são, o outro informar, o outro ensinar, e o principal dos 5 para nós é o que são todos os textos que estão dentro desse tipo dissertativo argumentativo, que é eu vou refletir e fundamentar a minha reflexão. Você não é Então, aí, jornalista também, professora? sim, sou Sim. jornalista também. Então, o texto Você. jornalístico, ele é um texto que diferente da redação, É por porque isso que eu tô perguntando. O jornalismo, que eu não sei se tá certo falar, ele é um texto que informativo. informativo. A finalidade do texto jornalístico, seja ele de esporte, de cultura, de cidades, como a gente chama, de economia, de política, seja ele de qual editoria, como a gente chama, for, Uhum. ele tem sempre a mesma finalidade: informar. E informar, você tem que ser imparcial. Você não vai precisar argumentar, você não vai precisar convencer, você não vai precisar e nem deve, de modo algum, o jornalista defender o seu ponto de vista. Ele vai simplesmente informar um fato Ai, deve ser muito difícil ser imparcial. e ele vai colocar as fontes, que aí são os entrevistados, são dados, coisas referentes à matéria que ele está escrevendo, para comprovar ao leitor que aquilo é verdadeiro. Leidiane, foi legal você dizer isso. Quando eu fui lá atrás, em 1989, quando eu ingressei no curso de jornalismo aqui na Eu não, Universidade do Estado, eu tive um professor muito bom de texto, né, de redação jornalística, que eu sempre fui muito ligada a texto. Acabei me especializando mesmo nessa área, porque eu sempre gostei muito da parte textual. E ele falava o seguinte: nunca poderemos ser neutros, porém devemos ser imparciais. É que a gente confunde neutralidade com imparcialidade. Então, no então me jornalismo, explica. a gente, a gente consegue, temos que ser imparciais, significa a gente não defender a nossa opinião, mesmo que o que a gente está escrevendo, que a gente está informando, seja totalmente contrário ao que a gente pensa. Por exemplo, informar que o Bolsonaro chegou à presidência é a maior tristeza do mundo para um jornalista como eu. Você não gosta, mas você Eu, tem que escrever e acabou. eu, eu não posso, porque não é um texto que eu estou fazendo para mim. A finalidade do texto é informar a humanidade, a população do meu país, do mundo. Então, eu não tenho que ser de colocar minha opinião. A minha posição política é minha, mas como jornalista eu vou só informar. Então, você deu um exemplo ótimo da finalidade. A finalidade é exatamente essa: é entender
o papel daquele texto. Eu Então, estava hã? eu estava nascendo quando você estava fazendo o curso. Você vê, né? Tenho idade de ser sua mãe, na verdade. Não Vó, sei quando. mas mãe da Carol, enfim. Então, Você é maravilhosa como professora, eu acho incrível, cara. obrigada, Lidiane. Olha só, eu também queria falar assim, que então a gente já sabe que dentro dessas finalidades, as mais possíveis da gente encontrar, quase sempre, serão essas ligadas à opinião fundamentada. Aí eu tenho o artigo de opinião, eu tenho a crônica argumentativa, eu tenho a carta argumentativa, um relato de experiência. Ah, mas um relato de experiência é algo argumentativo? Acaba sendo. Porque o relato de experiência, qual é a finalidade de um relato de experiência? Carol e Leidiane, quando eu digo assim, expresse para mim, escreva para mim um relato de experiência. O que é Hum, relatar e o eu que é peguei que trauma de rela eu peguei trauma de relato de experiência. É algo que aconteceu, sei lá, uma aventura? Um lugar que foi? Ou não? isso, o relato de experiência significa você relatar, você expressar, você contar algo real que aconteceu com você, experiência que você viveu ou que você presenciou alguém viver, certo? Ah, a Quando professora tem um texto, pode falar escrito por outra pessoa que é meu e é relato de experiência, eu acho. Aquele texto lá eu meio que traumatizei. quando você pede um relato de experiência, o que é que você quer? Qual é a finalidade de um texto que é um relato de experiência? Hum, Ora, isso que eu estou dizendo, a experiência é algo que se viveu, que se está vivendo ou que se viu alguém viver. Então, eu já sei que a finalidade desse texto é: eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo, mas eu vou, como é uma redação, o relato de experiência, por isso que eu estou dizendo, eles sempre vão pedir gêneros que fazem esse laço, opinião com fundamento. Então, eu vou relatar aquela experiência em terceira pessoa, de preferência, mas quando chegar no segundo, terceiro parágrafo, eu vou começar a falar sobre a importância dessa experiência, seja boa, seja ruim, os riscos que essa experiência pode causar. Por exemplo, uma experiência vivida em relação ao racismo, ao preconceito, às circunstâncias sociais, a uma negação, a uma invisibilidade, a coisas assim, a uma rejeição. Então, eu vou falar na experiência, mas vai chegar um momento que eu vou refletir sobre as consequências dessa experiência. Seja um acidente porque o motorista estava embriagado, seja uma tragédia numa viagem de navio, porque o comandante não olhou o tempo como deveria, estou dando os exemplos vários, seja uma situação de injustiça social. Mas em qualquer dessas, porque o perigo do relato da experiência é a gente ficar só na experiência, falando o que a gente sentiu, e isso e aquilo. Não, o relato de experiência é você dizer um acontecimento que acaba sendo de interesse de todo mundo e que é importante a finalidade. É que é importante você falar sobre relatar aquele acontecimento, aquela experiência, porque ela vai servir de ensinamento para outras pessoas. Eu peguei um texto de relato de experiência muito legal. Depois eu vou, quando a gente tiver mais avançado, vocês já tiverem bem práticas nessa coisa da finalidade e da reflexão, eu vou compartilhar um texto de uma idosa, uma senhora, que ela viveu a experiência. Ela sempre teve a casa dela, sempre viveu na casa dela, com os filhos, o marido. Depois, os filhos foram saindo, como é natural, e ela ficou um tempo só com o marido, depois o marido partiu.
né? O marido faleceu e ela ficou sozinha. E um tempo depois, por limitações físicas, um dos filhos dela, convidou para que ela fosse morar com ele. E a partir dali, houve toda uma transformação na vida daquela senhora. E aí ela começou a relatar, os sentimentos que ela passou a sentir depois do entusiasmo inicial, dos netos, da nora e coisa e tal. Depois ela começou a se sentir invisível na casa, como se fosse assim, cada um vivia a sua vida e ninguém ligava para ela. Ligava no sentido assim, de pedir a opinião dela, de saber o que é que ela pensava sobre as coisas da casa ou algum evento da casa, e aquilo foi gerando um sentimento de muito não pertencimento naquela senhora. E ela construiu um relato de experiência fantástico para um concurso que ela foi fazer já depois de bem madura na vida. Então, ela abriu o texto dela falando sobre as ciladas de você da tentação de você ser convidada a morar com filhos, depois que você já está em uma certa idade. Então, ela começou falando isso. E aí, ela expressou alguns sentimentos que podem acontecer, como esses que eu falei, mas mais ou menos na metade do texto em diante, ela começou a refletir sobre a importância de não cair nessa tentação, que é tentador mesmo. O filho dizer: "Mãe, vamos para minha casa", ou a filha, mas ela pedindo. Então o relato de experiência, a finalidade dele é contar um acontecimento, mas ele não é um romance. A finalidade não é contar uma história. A finalidade de contar a história é de outro texto, de outro gênero, não é do relato de experiência. É você partilhar uma experiência no sentido de você alertar alguém, abrir os olhos de alguém, fazer a pessoa refletir. E aí ela foi falando no meio da redação dela, do texto dela, ela foi falando todas as em terceira pessoa, né, ela dizendo que o indivíduo, a mulher principalmente, deveria pensar muito bem, que não se emocionar, não agir pelo coração, agir pela razão, porque aquilo poderia trazer consequências irreversíveis para a vida da pessoa. Sugerir, aí no final do texto, ela fecha o relato de experiência com a missão do relato de experiência, que é contar algo, ao mesmo tempo alertar, né, sugerir uma nova reflexão, abrir os olhos das pessoas sobre pontos problemáticos da vida, e no final dar sugestões reflexivas também. E aí ela sugere: pense em coisas, é interessante pensar diante de um convite de um filho. Aí ela não é ela, né, ela não sai falando nela. Chega uma hora que o texto fica, então, na hora diante de um convite sedutor de um filho ou de uma filha, proponha soluções as mais independentes possíveis. Por exemplo, construir um cômodo no mesmo terreno, pegar um apartamento no mesmo prédio, uma casa na mesma vila. Então é isso que eu quero dizer. A finalidade é importante, porque a finalidade ela vai dizer tudo. Quase mais de 50% da redação é resolvida quando eu entendo a finalidade. Viu, Carol e Leidiane? Então, se for um relato de Uhum. experiência, entenda que não é um diário. O objetivo de um diário, a finalidade, vocês disseram. É E também não precisa ser e também não precisa ser um texto longo, não. número de linhas é outra coisa, porque aí vai depender muito do. Normalmente, as redações de vestibulares, seja uma carta, seja uma crônica, seja um artigo, eles pedem entre 20 e 30 linhas realmente. Mas por que pedem? Braille é uma coisa extensa, então eu tenho que ditar para a pessoa para colocar em tinta. Não, mas assim, eles pedem, só para você entender, Lidiane, um pouquinho Hum, melhor, por que é que eles hum. pedem o número de linhas, é porque, assim, no nosso entender, é muito difícil você defender um ponto de vista, você refletir em uma linha ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, entende?
Porque Uhum. normalmente eu reflito, eu não vou chegar a um ponto só. Lembra de quando eu pedi para você pensar os porquês de você estar apaixonada por cartografia? Lembro Dificilmente sim. eu vou botar um ponto só. Não vai, entendeu? Porque eu gosto deste doce. Eu vou dizer porque ele é suave, porque ele me lembra a minha avó, Mas por é, seja o que for, mas é no mínimo 2 pontos. Não tem a condição. cartografia eu fui apresentada por uma professora minha. Esse Você é o já me motivo contou, real. você já me contou, mas assim, você foi apresentada a ela, mas assim, você poderia ter sido apresentada e não sentir nada, não ter o efeito que teve, entende? O efeito é seu. E aí, Leidiane, você me fez falar em algo muito importante também, tá? Já já a gente está fechando essa aula para a gente vir para a prática amanhã. Hum, É, a redação do Enem, ela é muito fora de nós. Por isso que eu acho ela uma redação pouco produtiva, pouco justa, porque a redação do Enem ela quer muito saber o que é que tem fora de você, os dados que você aprendeu, as teorias que você leu, os autores que você tem guardado na cabeça, as obras literárias, e isso e aquilo, tal, tal, tal. A UERJ e as outras universidades, que, graças a Deus, optam por outros gêneros, ela não está preocupada com o que está fora de nós, ela quer o que está dentro de nós. E quando eu mergulho dentro de mim, é claro que eu vou incluir os meus conhecimentos, mas não só eles. São uhum, as minhas posições sobre o que eu penso. Por que que eu gosto desta padaria? Por que que eu gosto tanto de cartografia e gosto tão pouco de, sei lá, de escrever? Estou dando um exemplo só, ou de pintar. uhum, Ou porque eu gostava tanto de música quando eu era jovem e hoje eu sou tão amante do silêncio, sabe? É isso que eu quero dizer, assim. Eu estou dando a vocês a chave, a chave. O texto de outros gêneros, a redação de outros gêneros, ela vai pedir o mergulho na gente, em quem vai escrever, e o mergulho no texto que está sendo pedido. São duas intimidades que ela quer de nós. Ela quer que a gente mergulhe na gente. Um diário, a gente vai mergulhar nos nossos sentimentos. Um artigo, a gente vai mergulhar no como a gente pensa, com fundamentos, claro. Um bilhete, a gente vai mergulhar naquilo que precisa ser comunicado, como bem disse o Léo, para não dar problema. Uma bula é feita pelo médico ou pelo cientista de saúde porque ele precisa alertar sobre como usar corretamente um medicamento. Um cardápio ele sempre tem que ser muito bem pensado pelo dono de um restaurante, porque é ele que vai me ajudar a conquistar fregueses. Pode falar, Léo. Alô, eu estava fazendo algumas coisas esses dias em relação a texto, redação. A ficção científica ela vai entrar em que tipo de gênero? A ficção científica, ela vai entrar no gênero, na tipologia narrativa, porque o gênero é a ficção científica, entende? Agora, ele está dentro da tipologia narrativa, porque os gêneros estão dentro das tipologias, né? Tem os gêneros que estão dentro da tipologia narrativa, os gêneros que estão dentro da tipologia descritiva, como os diários, os anúncios, cardápio, currículo e tal, os gêneros que estão dentro da categoria expositiva ou informativa, que aí eu tenho o jornalístico, resumos, apresentações, aulas, conferências, discursos, podcasts. Tenho os livros, que aí eu tenho gêneros, bula, manual, receita, leis e tal, e tenho uns gêneros vastíssimos que são os argumentativos, que são os principais que eles pedem, A, que a- são os a artigos. ficção científica ela não é usada muito no vestibular, né?
Não, porque os gêneros literários, que a gente chama de literários, né, que estão dentro das tipologias narrativas e descritivas, é porque todo texto literário faz as duas coisas, né? Narra e descreve. Então, as redações, elas pedem pouco. Não que elas não peçam, já aconteceu, eu acho. Eu já vi Depois eu narração. vou dar uma pesquisada. Não, Já. conto. Oi, Léo? Ficção científica, não. Não, mas eu digo biografia, coisas assim, textos mais literários, já até caiu, mas eles evitam muito, porque é como eu falei, o texto literário ele não exige uma reflexão, sabe? Ele simplesmente vai contar uma história. Então, o que eles querem, a ficção científica, ela é, como o nome bem já diz, é uma história ligada ao científico, né? A um futurismo, uma coisa assim. Mas é como se fosse assim, é uma coisa que ainda não existe, mas ligada a esse contexto, né, científico. Não deixa de ser, como é ficção, então não deixa de ser um texto eminentemente literário, sabe? Porque tem vamos fazer um mapa mental rapidinho, que essa afirmação do Léo foi boa. É porque é um mapazinho mental assim. Você tem o texto, né? Aí você começa, literário e não literário. É o primeiro funil, né? Aí a ficção científica, assim como a biografia, a autobiografia, os contos, as crônicas, não argumentativas, né? Elas estão no rol dos literários. Os não literários estão os jornalísticos, né? Todos os textos jornalísticos, as cartas, se não for literária, trocada entre escritores ou coisas assim, ou ficcionais, entendeu? Tudo que for invenção ou vier da imaginação, está no rol dos literários. E os não literários são a maioria, né, dos textos. É o primeiro funil. Aí depois eu vou, dentro dos literários, quais são os gêneros? Dentro dos não literários, quais são os gêneros? E dentro dos gêneros eu olho os 5 tipos. Porque todos os gêneros nascem dos 5 tipos: narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, né, dissertativo argumentativo e injuntivo ou instrutivo. Deu para entender mais ou menos, Léo? Deu sim, Elo, obrigado. Então é o funil. Então é bem provável que eles não peçam, sabe? É bem provável. A não ser que seja, viu? A gente até participou de um evento há pouco tempo que pediram uma redação, pediram um prefácio, Léo. Não sei se a Carol e a Leidiane lembram, já tiveram contato com o prefácio, quando a... Prefácio é como se fosse o comecinho de todo o livro. Léo, se você se deparasse com a proposta de redação de Carol, que fosse um prefácio, pedisse para escrever um prefácio, Eu também não sei dizer muito bem. Nunca, Eu não nunca ia vi, saber, eu acho. nem na escola, nem na faculdade, nunca vi essas questões. Ó, prefácio, síntese, e qual é o outro, professor? Tem, tem o apêndice dentro da obra, né? Tem. sim, todos eles eu não entendo muito bem o que Pois é. vamos para a finalidade para a gente fechar essa aula com chave de ouro. Ô, Léo, e Carol e Leidiane, mas vocês ao menos conseguem lembrar, assim, o último prefácio que vocês leram, ou algum prefácio, sobre o que falava? Eu sempre leio nas férias o Harry Potter, não minto, tá? Certo, certo. Mas ele começava com ele bebê e sendo entregue ou entregado, não sei Ele falar quem? direitinho. Prefácio? Hum? Ele quem começava? O O prefácio? Harry, o Harry Potter. Be- a- um, Não, um dos Mas eu personagens. fácil lembrar perfeito. Eu queria que você fizesse um esforço para lembrar o o que prefácio não é dizia como o se fosse um resumo do livro?
o autor chamando a gente para ler o livro. Seria mais ou menos isso, não seria? Isso. É. Carol, você tem alguma coisinha diferente para dizer sobre o prefácio? Lembra de algum que você tenha lido, de algum romance, alguma coisa assim, Carol? Ai, Jesus, eu tava lendo um livro, acho que era em maio. Vai estar no computador, não sei o nome, eu não lembro. Ah, não, Era beleza. sobre psicologia, eu acho, tinha a ver o livro. Tava falando sobre a saúde mental. Sei. Dizendo como que ajudava essas coisas. Então, eu vou tomar a fala do Léo, porque eu achei muito boa para pegar o gancho para vocês entenderem. Então, como o Léo bem falou, prefácio ou preâmbulo, né, é uma coisa facultativa em um livro. Pode ter e pode não ter, certo? O prefácio, como o Léo bem falou, qual é a finalidade? Nossa aula é sobre finalidade, né? Pra vocês ficarem claros. Hum. É mais ou menos isso, é quase isso. Eu não diria bem que é um resumo, Léo, embora eu entendi o contexto que você quis falar, resumo. Eu ia falar que é o resumo também. É quase um resumo, mas não é bem um resumo, mas é como se fosse assim, qual é a finalidade do prefácio? Você vai pegar pontos que você julga de destaque dentro do livro, seja um romance, seja um livro de contos, seja um livro de ensaios. Você vai pegar ali pontos altos daquele livro e vai sair discorrendo ali. Mais uma vez eu digo, por que que essa proposta de redação dessa universidade, que se eu não me engano foi a UFPE, porque eu tenho uns alunos de Pernambuco, então, se não me engano, foi da UFPE, da Estadual de Pernambuco. Por que pedir um prefácio, Elô, se você disse que não cai muito gênero literário? É porque o prefácio ele não está só dentro de uma obra literária. Ele pode estar numa obra acadêmica, numa obra teórica, numa obra filosófica, histórica. O prefácio é isso. Normalmente se pede a uma outra pessoa, sabe? Existem autores que eles mesmos escrevem o prefácio. É como se fosse uma É grande isso. É, o apresentação. J, é a J.K. Rowling escrevendo, que é a autora, Sim. escrevendo as, as coisas mais importantes que estão para acontecer no livro. A finalidade de um prefácio, qual é? É chamar a atenção. Qual? E, Eu não diria que é um comentário da obra, é um comentário. Só que é um comentário cuja finalidade, porque um ensaio ou uma resenha crítica é também um comentário sobre uma obra, concorda? A uhum, finalidade da resenha crítica é você pegar uma peça artística ou uma obra literária e fazer comentários críticos, embasados, né, logicamente, uhum, fundamental. Eu diria que o prefácio é uma mistura de resumo, de comentário, mas o que mais cabe é, mais ou menos como a Leidiane falou, é um texto cuja finalidade é apresentar de maneira atraente um livro, uma obra, com a finalidade maior de conquistar leitores, de depois dizer eu li Um Amor para Recordar. Eu li tanta coisa. a finalidade do prefácio, aí diz assim, teve um aluno que me fez uma pergunta, eu achei genial, um aluno de letras. Mas, professora, o prefácio, então, é um texto persuasivo? É um texto publicitário? Por que é que não está no gênero publicitário? Eu achei fantástica a pergunta dele. Eu falei, olha, porque Hum, apesar de apresentar, não está vendendo, está conquistando. É uma maneira hum, indireta de dizer assim, olha, leia este livro porque ele é bom. Mas não é só a apreciação, é o que eu falei, olha a reflexão, é dizer por que ele é bom. Ó, ele é bom porque ele vai falar disso no capítulo tal. E esse capítulo é bom porque ele é importante por isso, por isso e por isso, entende? É um alinhave de porquês. Mas afinal uhum, destes porquês não é propriamente vender o livro. E ao mesmo tempo é conquistar eles para ler o livro.
É um negócio interessante. E aí só corrobora com o que eu falo. Mas pedir um prefácio e não pede uma ficção científica, porque a finalidade da ficção científica é eminentemente literária, entende, Léo? É contar uma história ficcional de cunho científico. Agora, a finalidade do prefácio é você pegar uma história que você julgou muito boa, mas que você vai dizer por que é muito boa. E você vai gerar uma expectativa, um gosto. Então, a finalidade acaba sendo a mesma do artigo, acaba sendo a mesma da crônica, do relato de experiência. É você, sabe, tipo, fazer um ramalhete com as melhores flores do livro, mas você não vai informar. Você vai dizer, capítulo tal, o autor foi majestoso quando falou isso, isso e isso, mas você vai dizer por quê. Porque o prefácio não é um texto jornalístico. Ele é um texto cuja finalidade não é informar. A finalidade é apresentar de maneira, comentar de maneira atrativa. Deu para clarear melhor, Léo, Leidiane e Carol, o que é que seria um prefácio? Eu sei. Sim. Deu? Então, vamos trabalhar esses gêneros bem complexos ao longo desse semestre. Prefácio, depoimento, diálogo, discurso político, porque todos eles já foram temas de gêneros da Unicamp, da Unesp e outras universidades. Acho que é isso, gente. Olha, espero que vocês tenham saído bem aquecidinhos com os dois pilares do texto de outros gêneros, dessas redações, que são a reflexão e a finalidade, e vamos praticar. Amanhã você me